impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Só um milagre estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Só um milagre estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Bom dia a todos, paz seja convosco. Eu quero nessa manhã, né, o primeiro, não são as primeiras horas, mas é o primeiro período do primeiro dia da semana. Eu quero trazer uma palavra para a sua vida, que possa te abençoar, que possa tocar o seu coração, que possa ser um baluarte, possa dar diretriz às decisões durante a sua semana, durante esses dias que virão. Uma palavra que é muito importante, e se você atentar bem, trazer ela para o seu coração, certamente ela será bênção para a sua vida. Mas antes da leitura do texto do qual eu vou falar, eu gostaria de mandar um abraço bem carinhoso, um abraço confortante para a família Massoli, para o Tiago, para o Gabriel, para a Regina, né? Eles não perderam, eles se despediram do paizão, né? Nesse final de semana. Eu sei que é um momento bem triste, um momento dolorido, mas que Deus ele vai amenizar, Deus ele vai
tratar, né, essa ferida que foi aberta. Então, que Deus abençoe a vida deles. Não sei se estão agora, como estar assistindo depois, se vai chegar essa mensagem para algum deles, mas que Deus abençoe a vida de vocês, da família de vocês, viu? Bom, o texto que eu quero usar hoje está no livro de Neemias. Então, não sei se você vai abrir Neemias já no primeiro capítulo, Neemias 1. Eu vou ler do versículo 1 em diante. Livro de Neemias, capítulo 1, do verso 1 em diante. O texto diz: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza, que veio Enani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e os que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que eu, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Amém? Vamos orar. Eu gostaria de colocar a sua vida diante de Deus agora, para que a palavra ela tenha total acesso na sua vida, na sua família, tá bem? Pai, nos abençoe, Senhor, com o entendimento da Tua palavra. Permita, Senhor, que ela gere vida em nossa vida, gere transformação, que ela, Senhor, possa alterar, ela possa mudar todo e qualquer processo de morte. Tudo aquilo, ó Deus, que veio como uma seta flamejante do inimigo, seja através de palavras, seja através de pensamento, seja através, ó Deus, daquilo que involuntariamente nós recebemos pelos meios de comunicação, pela televisão, pela internet, ó Deus, que se tornou uma semente perigosa, uma erva daninha em nossa vida, que esse ciclo ele seja rompido, que esse processo de destruição ele seja aniquilado por sua palavra. Nós pedimos, clamamos, mas nós te agradecemos já, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Bom, o que eu quero falar hoje vai ser bem rápido, como eu disse, é só para... que é bem importante. É para que você tenha um início, né, um start na sua semana de bênção. Tá bem? Eu quero falar um pouquinho a respeito da oração. E principalmente a oração em tempos de crise. Porque nós vivemos um tempo de crise, isso é inegável. Uma crise que se iniciou, né, com uma frente, uma crise sanitária, mas que agora ela tomou outras proporções. Ela tem se tornado uma crise financeira. Nós, especificamente no Brasil, nós temos vivido uma crise política muito grande, e é até complicado falar, né? Dependendo daquilo que você fala, a maneira que você expressa uma opinião ou uma informação, você pode ser perseguido, e eu nem vou adentrar esse assunto, mas todos sabem muito bem do que eu estou falando, tá? Por enquanto esse tipo de perseguição ele não é alcançado, né? As partes minoritárias, né? A população, mas não está muito longe disso, então é muito perigoso. Mas o fato é que nós temos vivido uma crise e muitos de nós não sabemos nos comportar em uma crise. Muitos de nós não usamos as ferramentas certas, né? As ferramentas corretas para combatermos um mal que se levanta, tá certo? E aqui
pelo texto que nós lemos acerca de uma reação de Neemias, nós temos uma direção muito importante para isso. Através daquilo que Neemias fez, nós também temos uma direção para a nossa vida, daquilo que nós devemos, daquilo que nós podemos fazer. E a primeira coisa que eu percebo nesse texto, e que é muito importante, é a necessidade da oração. Algo que nós temos deixado quase que no esquecimento. Quando eu digo nós, eu estou falando de uma forma generalizada, não estou dizendo de um ou outro, de uma placa de igreja ou outra, nada disso. Estou falando de uma forma generalizada. O povo de Deus tem deixado de lado. Existe uma dificuldade, e é uma dificuldade que tem se tornado cada vez maior, de entender o que é a oração e como se pratica a oração. Então, quando nós retomarmos as nossas atividades, né, o nosso acesso ao templo, dentro de uma normalidade, eu não sei quanto tempo isso ainda vai perdurar, quanto tempo vai demorar para nós podermos voltar a essa normalidade, a nossa normalidade religiosa. Mas nas escolas bíblicas, né, se fosse questionado, se fosse perguntado a respeito disso, a respeito do que é a oração, como que se pratica a oração, tenho certeza que muitas pessoas elas teriam dificuldade de expressar a sua resposta. Atualmente, uma das razões dessa dificuldade parece ser o nosso acesso, que é tão fácil, né, cada vez mais fácil, aos bens materiais, aos alimentos, né? Quanto mais se passa o tempo, de uma certa forma nós temos mais facilidade. É lógico que alguns vão pensar assim, não, pastor, mas tem muitas pessoas passando fome. Tem, mas essa é uma parcela da sociedade. Eu digo de forma geral. De forma geral, o ser humano ele tem um acesso mais fácil do que há séculos atrás a bens materiais e a alimento, a alimentação. Isso diminui as nossas, pelo menos hipoteticamente, diminui as nossas dificuldades e diminui também a nossa sensação de dependência a Deus. É como se nós não dependêssemos mais de Deus. E isso é muito perigoso. E eu quero que você pense muito bem nisso. Principalmente você, né, que está dentro de uma zona de conforto. Você tem o seu emprego, você já tem a sua casa, né? Você não tem dificuldades para trazer o pão para dentro da sua casa. Então você já está dentro de uma rotina, e essa rotina ela te proporciona um conforto, tá? Então eu não estou orando contra, de maneira nenhuma jogando contra esse seu conforto, aquilo que você conquistou e conquistou trabalhando, tá? O que eu estou dizendo é que precisa se tomar muito cuidado com essa zona de conforto. Porque quando nós estamos na zona de conforto, nós perdemos essa sensação de dependência de Deus. Outra razão que pode ser pontuada aqui é a frequente ilusão, né, de um quase milagre que é proporcionado pela tecnologia, que nos faz deixarmos Deus de lado. O acesso que nós temos à tecnologia, a rapidez, né, a velocidade de informação, todas essas coisas, então também atrapalha a nossa dependência. A dependência em si não, mas atrapalha o nosso reconhecimento dessa dependência, a sensação dessa dependência. E é muito perigoso. E por último, e aquilo que é mais mencionado como a razão, né, de se esquivar, de se desabonar a oração, é a aparente falta de tempo. O que a justificativa, né, que impera na vida da grande maioria das pessoas, dos cristãos, é a chamada falta de tempo. Com tantas atividades na nossa vida, às vezes a oração ela fica relegada à última tarefa do nosso dia. E como última tarefa, é muito fácil dela ser atropelada, né? São tantas tarefas durante o dia, eu deixo a oração para o último tempo do meu dia. Naquele último tempo, eu já estou cansado, às vezes eu estou com a cabeça carregada de tantas outras coisas, então eu me esqueço
O esquecer é o involuntário, mas às vezes isso é voluntário. Eu sei que eu devia orar, mas eu estou cansado, estou com a cabeça em outra coisa, eu nem vou orar. Isso é uma tragédia no mundo espiritual. Por isso é que Neemias, ou melhor, por isso nós podemos aprender a partir de Neemias a importância de orarmos e orarmos em todo o tempo. E orarmos por diversas circunstâncias. E é aí que talvez é o ponto-chave daquilo que nós estamos falando nessa manhã. Orar por diversas circunstâncias. Olha na situação de Neemias. Neemias, primeiramente, ele sentiu necessidade de orar pelos seus irmãos necessitados. Atente bem para isso. Neemias orou pelos seus irmãos necessitados. Ele buscou uma informação de como que estavam os integrantes do seu povo. Aqueles que estavam em Jerusalém, aqueles que estavam cativos, né? Em Suzã e nos arredores, e aqueles que haviam escapado, aqueles que haviam fugido. E a resposta que ele recebe não é agradável. Ele recebe uma resposta que boa parte daquele povo está em condição, está em situação de miséria. E aí ele vai orar. E ele vai orar por esses. E ele se coloca diante de Deus, né? Ele atravessa entre o povo e Deus em oração, algo que muitas vezes nós não fazemos. Nós vivemos um tempo, pelas razões que eu citei, né, agora há pouco, nós estamos tão preocupados com as nossas coisas pessoais, com o nosso trabalho, com o nosso tempo, com a nossa casa, com o nosso descanso, com o nosso prazer, com o nosso conforto, que nós nos esquecemos dos necessitados que estão às vezes diante de nós, mas que certamente estão ao nosso redor. Às vezes nós estamos preocupados com os nossos problemas, mas os nossos problemas relacionados ao impacto da crise na vida de outras pessoas, eles são mínimos. Eu aprendi isso há muito tempo com o meu pai. Eu me lembro que eu havia acabado de adquirir, né, a carteira de habilitação. No começo da minha juventude, eu tirei a carta, o que é comum falar aqui no Brasil, né? Eu tirei a carta de motorista, habilitação, e imediatamente, adquirido a habilitação, por necessidades financeiras, o meu pai precisou vender o único carro que nós tínhamos na família. E eu fiquei muito triste com isso. Eu fui questioná-lo de certa forma, logicamente que ele não vai se lembrar disso, né? Faz tanto tempo. E eu fui questioná-lo, e a resposta que eu recebi, ela me marcou. E ela serviu, né, como lapidação para o meu caráter. Porque meu pai disse que aquilo que eu tinha como um problema tão sério, né, um motivo de tanta tristeza, para outras pessoas aquilo seria irrisório, porque as pessoas, tinha pessoas à nossa volta com problemas muito maiores, ele disse. Ele falou que aquilo que eu estava reclamando tão logo se resolveria, mas que haviam pessoas com problemas muito mais sérios e que nem estariam reclamando. Pessoas às vezes num leito de hospital, pessoas desempregadas sem ter o que levar para a sua casa, né, para saciar a sua fome, e principalmente saciar a fome de criança. E essa resposta ela me marcou, ela me fez calar. Porque eu fui tão inocente, né, tão amador no questionamento. E logicamente que ele não respondeu bravo, com nenhum tipo de estupidez, mas ele me fez aprender a valorizar, ou se não for valorizar, aprender a entender o problema daqueles que estão à nossa volta. E Neemias, ele foi orar então pelos seus irmãos necessitados. E as primeiras orações registradas no livro de Neemias acontecem como uma resposta imediata à notícia da situação dos judeus que retornaram para Jerusalém após um longo período, né, de exílio babilônico. É interessante notarmos que a preocupação dele e o amor pelos judeus, principalmente esses judeus que haviam acabado de retornar, foi demonstrado num gesto de oração. Então, nesse sentido, Neemias, ele parece ter compreendido que aquela famosa frase popular que diz que quem ama cuida.
Então ele entendeu que aquilo precisava ser alterado naquele momento para quem ama ora, quem ama apresenta diante de Deus. Então a oração pelos necessitados. Só que no decorrer do livro do profeta, no livro de Neemias, nós vamos aprendendo também a orar por outras situações não menos importantes. Por exemplo, a necessidade de orar antes da tomada de uma decisão. Porque no capítulo 2, Neemias ele está decidindo ir para Jerusalém. E essa tomada de decisão de ir para Jerusalém é uma resposta à sua própria oração. Porque ele queria ajudar aqueles que estavam em Sião. Mas havia um problema, e um problema sério para ele. Ele tinha que tomar a decisão de deixar um emprego excelente que ele tinha, de alta confiança. E mais do que isso, ele tinha que pedir para o rei, para se ausentar, para se mudar. Mas olha em qual situação foi esse pedido. Qual foi o pano de fundo desse pedido. Antes de falar ao rei, ao monarca, aquilo que estava no seu coração, ele também faz uma oração. Na nossa cultura é comum nós buscarmos a ajuda de profissionais, para auxílio em nossas decisões. Às vezes um terapeuta, hoje em dia tem um profissional que a figura de um profissional que se alavancou muito, do coaching. Então quantas pessoas não vão consultar esses profissionais, e nada contra isso. Lógico que nós não podemos negligenciar esses novos conhecimentos, esses auxílios. Mas nenhum especialista, ele é melhor, ele sobressai. Nenhuma das respostas dessas sobressai a nossa oração. Nada está além de uma oração a Deus e do conselho que Deus vai dar através de uma resposta de oração. Então essa é a oração antes da tomada de uma decisão. Mas ainda há outra. Aliás, há tantas outras. Mas eu quero falar de mais uma. Que é a necessidade de oração em meio às ameaças. Ameaças de crise, ameaças sejam elas quais forem. Não ameaças pessoais propriamente ditas, mas ameaças das mais diversas. Olha Neemias, após ele ir para Jerusalém, ele começa a reconstrução dos muros daquela cidade. E aí no meio dessa reconstrução, alguns inimigos do povo judeu, eles se levantam. E ao invés de Neemias ele buscar ajuda ao rei da Pérsia, aquele que era o seu senhor anteriormente, ele decide orar. Mais do que orar, ele decide orar e continuar trabalhando, mesmo após essa grave ameaça. Além de orar, ele entendeu que também era necessário se organizar para defender. Aliás, essa organização, ela vem como resposta de oração. Então, como Neemias, muitas vezes nós não conseguiremos, ir até um local que nós temos como propício, um local escuro, um canto solitário para orar, o nosso quarto de oração, pois as circunstâncias elas exigem uma decisão rápida, uma decisão imediata. E aí é importante nós lançarmos para Deus, mesmo que em pensamento, aquilo que nós sentimos, aquilo que precisa ser feito, sem deixar de lado a nossa ação, levarmos a Deus e praticamente já partirmos para a ação. Então, a vida de Neemias, ela nos ensina isso. Que a oração, ela não se limita, a um quarto solitário, a um lugar, como eu disse, um lugar propício, um lugar preparado. Nos ensina que nós podemos falar com Deus a todo tempo, qualquer situação, e Deus nos responde em qualquer situação, a todo tempo, onde nós estivermos. E é isso que eu quero trazer para você então nessa manhã. Não se justificar, olha, eu não consegui orar porque eu não consegui ficar sozinho, o meu dia foi tão corrido, no meu trabalho eu fiquei o tempo todo cercado, conversando com pessoas, eu não consegui ir para minha casa, eu não consegui ir para um lugar secreto. Isso não é justificativo. Eu não tive tempo. Isso não é justificativo.
Porque Neemias ele estava no meio de uma obra, e uma obra que estava sendo ameaçada por inimigos, e ainda assim ele falava com Deus. E esse falar com Deus em oração. E quando eu digo falar, não é nem sempre eu verbalizar. Às vezes é eu falar com Deus em pensamento. E Deus responde. E Deus, Ele corresponde. Lembre-se disso. Lembre-se disso principalmente nos momentos críticos do seu dia. Nos momentos que nós temos como os mais complicados. Lembre-se disso. Lembre-se, eu posso falar com Deus agora. Eu estou trabalhando, eu estou em um lugar que eu não posso sair, simplesmente sair, me ausentar, mas eu posso falar com Deus mesmo que em pensamento. E mais do que isso, Deus me ouve e Deus irá me dar a direção que eu necessito, que eu careço. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe o seu domingo, que seja um dia com os seus familiares, que você possa se regozijar, se você não trabalha hoje, que possa ser um tempo de investimento de Deus na sua vida, de retomada de energia, para que a semana que irá se iniciar, a semana chamada comercial amanhã, você esteja cheio de Deus, para não somente enfrentar, mas vencer todos os seus desafios. Fique na bênção, fique na paz, até a próxima.